noite, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal já analisaram as provas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 investigados sobre a alegada tentativa em 2022 de um golpe de Estado. A ministra Carmen Lúcia e os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux receberam há uma semana um HD com todas as supostas provas e detalhes que integram a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O material foi enviado pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, para facilitar a análise do caso. O julgamento começa em 25 de março e deve se estender por pelo menos 3 sessões. Claro, nós aqui da Oeste vamos acompanhar. Silvio Navarro, entre essas provas do suposto golpe, será que estão batom, bíblia, algodão doce? Provavelmente. Aliás, tudo isso, ou só isso, o que a gente conseguiu encontrar nas quase 900 páginas produzidas pela Polícia Federal em 2 anos. Olha, Adriana, eu queria, inclusive, pedir, se a nossa produção tiver condições aqui durante o comentário, de exibir a capa da edição desta semana da Revista Oeste, assinada por José Roberto Guzzo, talvez uma das mais importantes capas produzidas nesses 5 anos de Revista Oeste, intitulada Pelo Resto da Vida. E ele utiliza, logo na abertura, algo que resume muito do nosso trabalho aqui nesse período todo. Abre aspas para o texto. Vamos direto ao que este artigo tem realmente para dizer. A Revista Oeste não vai se conformar nunca em conviver com o absurdo. Há mais de 2 anos, o consórcio Lula-STF, a mídia e os milionários com pegada social querem que você acredite numa história de sanatório geral. É disso que se trata. Todo esse golpe hollywoodiano que não aconteceu, friso, tudo isso faz parte de um roteiro fabricado ao longo de 2 anos que não conseguiu chegar a lugar algum. Aliás, é totalmente coalhado por suposições, hipóteses, por palavras na condicional, por adversativas. Durante todas as páginas é possível encontrar isso. Um relatório da Polícia Federal deveria ter materialidade comprovada, acima de tudo, coisa que não tem. O Procurador-Geral da República, o parquê, o responsável, então, pelo processo acusatório, que, como eu disse no comentário anterior, estava jogando na linha de escanteio até então, despachou isso com uma celeridade enorme para o Supremo Tribunal Federal e lá cai em turma e não em plenário. Puxa vida, um processo todo, agora eles vão simplesmente aceitar a denúncia. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro e demais 33 pessoas se tornarão réus, vão passar a responder por um processo que pode, lá na frente, se as acusações todas forem aceitas pelos ministros, terminar numa eventual prisão. A pergunta que fica é, um caso que pode ter uma repercussão nacional como já tem, que pode levar pessoas da estatura de um presidente da República para a prisão, não deveria ser analisado por 11 ministros da Corte? Será que o Brasil, será que as páginas de história não têm o direito de saber o que pensam cada um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal? Não. Não. Por conta de um regimento interno, mais uma vez uma norma interna, essa ação penal vai ser julgada por uma turma. É a primeira, é a do ministro Alexandre de Moraes. E aí a gente pode também perguntar, mas o ministro Alexandre de Moraes preside todos os inquéritos, ele é relator e ele é vítima nesse caso, porque ele disse que nessas páginas constam ali algumas linhas em conversas amalucadas, se é que existiram, que havia um plano para matá-lo. Matá-lo talvez em praça pública. Em pleno Ocidente ele poderia ser enforcado, por exemplo. Parece inverossímil, mas é o que está lá. Então ele é vítima. Se ele é vítima, ele não poderia julgar, ele tem que se declarar impedido. Aí vai lá e o presidente desta turma se chama Cristiano Zanin, mas Cristiano Zanin não era advogado eleitoral do Lula na campanha? Tanto que, quando da ação do Tribunal Superior Eleitoral que envolvia a história da reclamação do presidente Jair Bolsonaro sobre a corrida eleitoral para embaixadores, ele se declara impedido de votar. O que mudou? Se agora, segundo esse catatal de papel, o que consta é que se tratava de não aceitar o resultado da eleição. Mas não é a mesma eleição? Então por que agora ele pode votar no STF? Aliás, ele pode pautar. Já datou, dia 25 de março, mas ele não podia lá atrás. E finalizo, só para ficar em 3 casos, porque são 5 ministros de turma. E aí, tirando esses 3, a gente já poderia até imaginar. Flávio Dino.
Flávio Dino era o ministro da Justiça e, segundo ele declarou ao Fantástico, depois do 8 de janeiro ele assistiu tudo de camarote, todo aquele tumulto, aquela baderna. A Força Nacional cercou o Palácio da Justiça, que é contíguo ao Palácio do Planalto, e ele ficou lá, né, encastelado. Ele estava muito bem protegido. Há um problema com o plano escudo, com a mobilização de tropas de parte a parte. Ninguém sabe quem esqueceu a porta do Palácio do Planalto aberta. Vejam vocês. Há imagens que sumiram. Talvez se o ministro Flávio Dino tivesse preservado essas imagens, as investigações teriam chegado a outro lugar. Ele não deveria se declarar impedido?